Nós teremos hoje, irmãos, batismo. Nós teremos os dois sacramentos da Igreja de Cristo, que é a ceia do Senhor e o batismo. Nós vamos colocar o selo da aliança nessas duas crianças. Agora, por que nós batizamos as crianças? Há muitas igrejas que cometem o erro de não batizar, porque não entendem o significado disso. Nós batizamos por causa da aliança, do pacto que o povo tem com Deus. Que na antiga aliança, irmãos, era a circuncisão. Na antiga aliança era a circuncisão. Gênesis capítulo 17. Deus vai fazer a instituição da circuncisão. Versículo 9: Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, todos aqueles que nascessem de Abraão, não só Abraão, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Veja que Deus dá uma ordem para Abraão. Será feita uma aliança entre vós e a sua descendência. E os homens teriam que ser circuncidados. Esse era o sinal da aliança que Abraão teria com Deus. Lá em Êxodo capítulo 4, nós vemos a importância que Deus dá a essa aliança. Êxodo capítulo de número 4. Estando Moisés a caminho numa estalagem, encontrou o Senhor e quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho e lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Veja, irmãos, que Abraão não circuncidou o seu filho, Moisés não circuncidou o seu filho, e por isso Deus quis matá-lo. Veja que a importância que Deus dá ao sinal. Deus dá uma ordem que eles deveriam ser circuncidados. Esse era o sinal da aliança, era um mandamento. A aliança estava sendo feita entre Deus e Abraão, e haveria um sinal que era a circuncisão. E daí para frente, todos os machos ao 8º dia, bebezinhos, o sinal deveria ter sido colocado. Mas na progressão da revelação, irmãos, existe a continuidade e a descontinuidade. Existe uma continuidade. Deus continua exigindo um sinal. Mas existe também uma descontinuidade. O sinal não é mais cruento. Não há mais derramamento de sangue. Porque havia no sinal da antiga aliança. O prepúcio dos meninos era cortado, o sangue era derramado. Mas aí Cristo vem e derrama o sangue. E o sangue não precisa mais ser derramado. Mas Deus continua exigindo um sinal, só que o sinal agora é o batismo. O batismo não salva ninguém. O batismo é um sinal da aliança, que é para os pais e os vossos filhos. Atos capítulo 2.
Versículo 39. Diz: para vós outro é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Para vós outros é a promessa, e para vossos filhos. É por isso, irmãos, que os crentes têm obrigação de apresentar seus filhos para receber o sinal da nova aliança. Esse batismo não salva. Essas crianças não serão salvas a partir de agora, mas elas estão recebendo o sinal da fé que a mãe delas tem. Elas estarão recebendo um sinal da aliança que a mãe delas tem com Deus, através de Cristo. E é isso que o batismo vai fazer. É o sinal e o selo da aliança. Que aqueles que são crentes, e quando eu digo crente, irmão, não é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, não, é aquele que crê em Cristo como seu único Senhor e Salvador. Tem um pacto, uma aliança. E aqui nós vemos o sinal visível e sensível. É por isso que a Igreja Presbiteriana, ela só permite se tornar membro aqueles que aceitam pela fé o batismo infantil, porque é um sinal da aliança. As crianças têm direito a isso, elas fazem parte da igreja. E os pais se comprometem a manter os seus filhos no caminho, até que eles possam, com a sua própria boca, confessar esse Cristo e a sua própria fé. É por isso que nós vamos verificar a fé da irmã Helenice. Algumas perguntas a serem feitas a ela. Membro dessa igreja. E ela responde isso diante de Deus e da igreja do Senhor. Também ela vai fazer um voto de trazer os seus filhos à igreja. Muitos pais, irmãos, vêm apresentar os filhos para o batismo, faz o voto diante de Deus que vão trazer os filhos para a igreja e não trazem. Não é com o pastor que você está se comprometendo, não, é com Deus e a sua palavra. E muitos pais pecam, não trazendo os seus filhos para a igreja.